Bem-vindo ao Fair Mormon Perspectivas, um programa do Fair Mormon Podcast. A série Fair Mormon Perspectivas busca apresentar santos dos últimos dias, cuja experiência ou conhecimento sobre um tema específico pode nos ajudar a considerar diferentes perspectivas no Evangelho, conduzindo à fé. Apresentação: Tiago Quirino. Edição e finalização: Weder Teixeira. Direção: Luiz Botelho. Hoje iniciamos uma nova modalidade de podcasts tratando de assuntos da atualidade. Antes de mais nada, gostaríamos apenas de convidar você que nos acompanha a aproveitar este momento para curtir essa postagem, se inscrever no nosso canal e, claro, compartilhar isso com seus amigos para ajudar a aumentar a popularidade deste programa. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem curioso, que foi publicado recentemente nos sites da igreja, que é sobre uma pequena mudança no Family Search, o site de pesquisas genealógicas da igreja, que a partir de 2019, então, passará a aceitar a inclusão de casais do mesmo sexo na árvore genealógica. Então, para conversar sobre isso e bater um papo a respeito deste assunto, gostaríamos de juntar a este podcast de hoje dois integrantes da Fair Mormon, Luiz Botelho, nosso diretor aqui da Fair Mormon Brasil, e o Pedro Soares, outro integrante da Fé. Então, olá, senhores, tudo bem? E aí, Thiago? Pedro, tudo bem? Tá, tranquilo, tudo bem. O programa de hoje é um pouquinho diferente dos demais que nós temos feito até agora. Vamos só conversar um pouco a respeito desse assunto. Para a gente poder começar esse debate, eu gostaria de compartilhar com vocês algo bem simples, que foi a declaração, de como vai se dar isso aí. Então, a igreja publicou um comunicado, e neste comunicado, alguns trechos foram selecionados. Eu gostaria de ler um pedaço apenas, e em cima disso a gente pode fazer nossas declarações. Então, o comunicado diz assim: para apoiar esta meta, relacionamentos do mesmo sexo, incluindo pais do mesmo sexo ou casais do mesmo sexo, serão fornecidos na árvore familiar do Family Search. Vários sistemas que trabalham em conjunto com a árvore familiar, como busca nos registros e na árvore, devem ser reformulados significativamente para incluir relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo, antes que a árvore familiar consiga liberar este recurso. Ou seja, um trabalho de programação aí no site vai ser feito para poder acrescentar esse tipo de casais, mas a grande dúvida que fica no ar é como receber essa nova orientação, essa nova ferramenta do Family Search. Então, eu gostaria de ouvir primeiramente, Luiz, o que você acha dessa atualização do site, e na sequência o Pedro pode tecer seus comentários. É isso aí, Thiago. Obrigado pela introdução. Nessa semana, quando a notícia foi publicada, houve bastante alvoroço na internet, entre membros da igreja. E eu acho que é importante, antes de ir a fundo a respeito do tema, e o que essa alteração significa, acho que é preciso definir o que essa alteração ela vai mudar e o que ela não vai mudar. Eu acho que essa é uma parte que causou bastante confusão. Algumas pessoas apoiaram a mudança e acharam que ela foi uma mudança positiva. Algumas pessoas acharam que foi uma mudança negativa. E eu acho que é importante a gente primeiro definir o que realmente essa alteração ela significa e o que ela não significa. Começando pelo que ela não significa. Ela não significa que esse novo recurso ele representa uma redefinição do entendimento do modelo familiar, como a gente aprende na igreja, Então, o fato do Family Search ele permitir a introdução de casais homoafetivos, ele não significa que a igreja tem um novo entendimento do que é família. Essa é uma má concepção que alguns membros da igreja, eu acredito, eles tiveram a respeito da notícia. Uma outra coisa que não significa é que esses casais homoafetivos eles receberão ordenanças de selamento. Isso não vai acontecer, isso está fora de questão também. Outra coisa que não significa é que a igreja está reconhecendo como aceitável a prática da conduta homossexual.
né? A gente já aprendeu na igreja que o sentimento de homossexualidade ele não é necessariamente um pecado, mas a igreja ela é firme e forte com relação à prática. Então, quando a igreja ela anunciou que permitiria a introdução de casais homossexuais, ela não está, na verdade, fazendo nenhuma mudança doutrinária, mas simplesmente permitindo que pessoas que tenham em suas famílias casais homossexuais, ou às vezes crianças adotadas por esses casais, e assim por diante, essas pessoas possam ser listadas na genealogia. E uma coisa que significa, talvez seja a única coisa que significa, é que esses casais eles poderão fazer parte da árvore genealógica. Então, acho que essa é o plano de fundo, né? A primeira definição, a primeira coisa que precisa ficar claro com relação à alteração. Isso é o que eu gostaria de deixar por um momento, até que a gente continue a explorar o assunto. Muito bem, muito bem. E para você, Pedro, como você recebeu essa notícia? Na verdade, o Luiz foi perfeito. Acho que o primeiro ponto é deixar claro que não tem nada a ver com a mudança de doutrina, né? Tem muita gente que está especulando, falando, vi agora, vamos selar, e um alvoroço grande em relação a isso. Realmente não tem nada a ver com mudança de doutrina, não afeta em nada os selamentos e tudo mais. Então, esse é o primeiro ponto que tem que ficar claro. E, na verdade, eu pessoalmente recebi com espanto, mas por outros motivos, não pelo fato de ter acontecido uma mudança de doutrina, né? Aí, no decorrer da nossa conversa, eu posso pontuar quais seriam essas preocupações que eu tenho e por que eu recebi com um pouco de preocupação. Eu acho que é o melhor termo, assim, para dizer. Mas acho que, a princípio, o que tem que ser sempre ter deixado claro que, de fato, não tem alteração nenhuma na doutrina da igreja. Perfeito. Sabe, Pedro, pelo que nós andamos acompanhando, houve uma espécie de divisão de opiniões, né? Algumas pessoas interpretaram essa nova liberação do Family Search como um passo a mais que a igreja estaria dando para um entendimento diferente de como tratar esse assunto, né? A homossexualidade dentro da igreja. E talvez até se tornando um pouco mais permissiva a prática do que vinha sendo até então. Isso, claro, é entendimento de alguns membros da igreja. Outros, no entanto, seguem a ideia de que não, de que talvez isso não tem muito a ver e que, na verdade, o que o Family Search está fazendo é apenas trabalhando para que aconteça uma melhor precisão nos dados. E eu acho até interessante essa palavra, porque no documento publicado pelo Family Search, ele usa isso. Em um determinado trecho diz: o objetivo do Family Search é capturar, armazenar e fornecer registros e uma genealogia precisa que represente as famílias do passado, presente e futuro. Agora, acho que você poderia explorar um pouco mais o motivo de, como você citou, né, espanto, ou a preocupação que você tem com relação a esse novo perfil do Family Search 2019. O primeiro passo, acho que tem que deixar claro, depois que já foi falado sobre não ser mudança de doutrina, é que também a preocupação não tem nada a ver com pecado. Ou seja, muita gente, até nos comentários, muitas pessoas tentaram vincular a questão do pecado na defesa e falar assim, mas existem outras pessoas que têm outros pecados que estão registrados, que são registrados no site. Então, a questão da preocupação também ela não tem nada a ver com pecado, mas com uma mudança de conceito. Não uma mudança de conceito na doutrina, mas uma mudança de conceito em relação ao próprio site, que é da igreja. Ou seja, ela não fere a doutrina da igreja, no sentido de mudança, mas ela meio que ataca a própria doutrina. É como se estivesse atacando, de algum ponto, o próprio entendimento do Senhor em relação à doutrina, por vários motivos. O primeiro é que quando a lei mortal, a lei aqui dos homens, ela permite a união entre duas pessoas como casamento, ela já é um ataque, uma afronta ao próprio conceito de Deus, ou seja, com certeza ele ficou triste. E quando isso meio que aprovado pela igreja, não aprovado no sentido de doutrinário, mas aprovado no site, eu acho que é uma forma de ataque à própria natureza doutrinária da igreja em relação ao assunto. Então, a questão é mudança de conceito.
E não a questão do pecado, não é a questão se a pessoa está em pecado ou não, é a questão de mudança de conceito. Você acha que essa mudança de conceito, então, ela contradiz o princípio que a igreja prega com relação a este ponto, de que o relacionamento entre homem e mulher, este é aprovado por Deus e o relacionamento de pessoas do mesmo sexo não é? Sim, no site muda. E o que você acha sobre isso, Luiz? Eu acho que o Pedro ele mostrou uma variável do problema, né, da discussão que eu acho que é válida. Eu gostaria de comentar alguns pontos disso. E também eu gostaria de comentar a posição comum entre os membros da igreja, na reação da maioria dos membros da igreja, que é o que o Pedro falou, em questão de estar vinculado ao pecado, né? Gostaria de separar as duas coisas para ficar mais fácil de entender. O primeiro ponto, né, que o Pedro estava comentando, é que o argumento de muitos membros da igreja ao receber a notícia foi mais ou menos assim. Eles reagiram da seguinte maneira. Não faz sentido fazer uma mudança como essa, porque não faz sentido colocar casais homoafetivos se eles não podem ser selados. Uma das respostas mais comuns. E por que eles não podem ser selados? Porque em vida eles estão tendo um tipo de relacionamento que não é aprovado. Então, o que o Pedro está falando, o fato deles terem um relacionamento que é pecaminoso de acordo com os princípios do Evangelho. O ponto em questão desse argumento é que esse argumento ele parte de uma premissa de que se uma pessoa ela viveu em pecado, digamos, por causa da homossexualidade, ela não pode ser selada, naturalmente não pode ser selada, porque a igreja não sela pessoas do mesmo sexo, mas elas não podem ser seladas por causa da natureza daquele pecado. Por outro lado, qual é o pecado da homossexualidade? Em que categoria de mandamento o pecado da homossexualidade ele cai? O pecado do ato da homossexualidade, vamos deixar isso claro. Ele cai na questão da castidade. Quando a pessoa ela tem um relacionamento homossexual, ela está quebrando a lei da castidade. Então, muitos membros, eles viram essa informação e eles pegaram e pensaram da seguinte maneira. Bom, se eles não podem ser selados porque eles estão quebrando a lei da castidade, por que a gente está selando casais heterossexuais que também quebraram a lei da castidade e não foram legalmente casados? Então, é mais ou menos assim que funciona essa comparação. Eu acho que é uma comparação válida, porque, de certa forma, o pecado deles é o mesmo de pessoas heterossexuais que a gente sela, que a gente faz batismo, que a gente faz todas as ordenanças. Então, pela lógica, a gente está querendo dizer o seguinte: se eles não podem ser colocados na árvore genealógica por causa do seu pecado, então a gente deveria também tirar os outros casais heterossexuais que não eram casados, assim, porque eles também praticaram o mesmo pecado. Então, essa é mais ou menos assim que funciona esse entendimento. Eu sei que a razão do Pedro ela tem uma questão mais filosófica por trás, mas eu gostaria de abordar primeiro esse ponto, porque é a maneira que muitos membros da igreja eles acabaram recebendo. Nesse caso aí eu concordo com você 100%. Não tem como você querer associar ou tentar vincular um erro à questão do pecado, porque senão, pecado por pecado, no caso que é grave, pelo adultério, ou qualquer outro tipo ligado, também interferir na questão do registro. Por isso que minha questão ela não tem ligação com o pecado. Minha preocupação. Eu entendi. Eu sei que, na verdade, muitos membros eles viram na questão do pecado o problema. E a gente concorda nesse ponto que, se você parar para pensar, o ato da homossexualidade ele é um pecado, digamos assim, muito mais brando do que um terrorista, né? Do que um estuprador, do que muitas outras classes de pecados, digamos assim, em que pessoas são colocadas na árvore genealógica e recebem as ordenanças, né? Então, nesse ponto, né, eu não vejo como esse argumento ele consegue ficar de pé por causa dessa questão. Veja só, o comunicado emitido pelo Family Search, ele sequer cita essas informações, né? O único foco daquele comunicado, acredito que seja a questão técnica, mostrar que o Family Search vai passar por uma atualização para acomodar esse tipo de casais, para dar mais precisão aos registros históricos, e se limita a isso. Porém, a dúvida de grande parte dos membros da igreja se volta em torno desta questão, acredito até porque o relacionamento homoafetivo, ele é um ponto muito polêmico dentro da igreja, de entendimento diverso. Nós temos uma grande fatia de pessoas que entendem de uma forma, outras que entendem de uma forma oposta. Um fato curioso que aconteceu logo após essa liberação, o Luiz, ele publicou no site uma pequena enquete perguntando a opinião das pessoas sobre isso, e o resultado foi interessante, né, Luiz? Você quer comentar um pouquinho dos números?
Sim, tem mais 5 dias, né? Foi uma enquete informal, então ela não tem caráter preciso de um ponto de vista estatístico, mas foi uma enquete informal, simplesmente para ter uma noção de como os membros da igreja eles receberam essa alteração. Faz menos de 48 horas, né, que eu iniciei essa enquete. Ela tem quase 300 votos até agora de membros da igreja variados, e 61% dos membros da igreja que votaram, eles receberam de maneira positiva a mudança, e 39% acharam que era melhor do que o jeito que estava. Não ficaram muito satisfeitos com essa alteração. Então, só uma pergunta para o Pedro, só para a gente poder explorar essa parte filosófica da mudança de maneira precisa, né? Então, pelo que eu entendi, Pedro, o que você estava querendo dizer é o seguinte, é que mudanças como essas parecem mostrar de maneira talvez gradual uma mudança de posição da igreja em relação a tópico, onde no passado costumava ser muito mais firme. É isso que você quer dizer? Que você tem medo, talvez, que esse tipo de mudança vá cedendo pouco a pouco a talvez uma agenda política, digamos assim, uma agenda do mundo em relação a assuntos LGBT. É isso mesmo? Você poderia explicar um pouco melhor? O mundo, como vocês sabem, essa é uma agenda. A questão LGBT é uma agenda, não só a questão LGBT, como a questão do aborto como método contraceptivo, entre outros. Então, é uma agenda mundial. A partir do momento que a igreja ela cede, mesmo que no site, não na doutrina, ela já abre brechas. É como aquela história do camelo que a gente sempre costuma escutar na primária, na igreja, nos rapazes, do camelo, do sapo que você coloca na água e tal. Então, o Satanás ele trabalha dessa forma, transparecendo acolhimento, amor, na verdade com palavras, temos que amar as pessoas e tal, mas acaba ferindo o conceito. O conceito é claro, casamento é entre homem e mulher. Não existe outra opção. O mundo tem, mas a igreja não. Entendo, e volto a dizer, não, eu sei que não está mudando a doutrina da igreja, mas mudou o site da igreja. É tanto que várias pessoas ligadas ao movimento LGBT já comemoravam, já até com sarcasmo e ironia, falar, tá vendo? Vai chegar o tempo, é assim, é aos poucos. E, na verdade, todo mundo essa questão de política e tal, e nos países e tudo começa assim. Nada é feito, vamos logo legalizar tudo, é tudo aos poucos. Não estou dizendo que é a intenção da igreja. Você acha que isso é perigoso? De alguma forma, a igreja começar a se adaptar a esse tipo de discussão? Sim, acho perigoso pela mentalidade, até da mentalidade das pessoas, dos membros da igreja. Porque a pressão ela só tende a aumentar. Quando você cede um pouco aqui, um pouco ali, isso vai gerando mais pressão, mais aceitação. Então, entenda, eu não estou falando sobre a questão do direito da pessoa relacionar com outra. Isso é indiscutível, todos têm o direito. Se a pessoa quiser se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo, não se discute isso. Eu me refiro ao conceito de casamento. O conceito de casamento para o Senhor entre homem e mulher. Seja no site da igreja, seja onde for. Então, se você muda isso, é perigoso, porque você começa a aceitar algo. É contrário à doutrina. Eu poderia fazer acrescentar algo a esse seu pensamento e depois pedir sua opinião a respeito? Tá. E se talvez esse comportamento da igreja estivesse mais voltado ao ponto de que existem assuntos que precisam ser esclarecidos e tratados dentro da igreja com cuidado um pouco mais especial, que nos últimos 150, 180 anos nunca foram. E agora a igreja começa a desengavetar esses assuntos, porque talvez os seus membros chegaram a uma maturidade espiritual ou intelectual apta para poder discutir isso. E os relacionamentos homoafetivos hoje podem voltar a esta pauta de discussão para que nós, membros da igreja, saibamos como lidar melhor com este público específico. Então, talvez este assunto vindo à tona agora, será que não ajuda a amadurecer essa discussão e a preparar os membros da igreja a saber lidar com isso? Nós não estamos falando de mudar os conceitos doutrinários, como já batemos nessa tecla aqui antes, mas é ensinar a população de santos dos últimos dias a saber como cuidar deste assunto e tratar esse assunto devidamente em todas as suas alas e ramos espalhados pelo planeta? Na verdade, tudo é possível em relação, né? Eu não sei qual é a intenção, mas é perigoso, porque eu acho que existem outras formas, outras maneiras de poder educar as pessoas, menos preconceito que as pessoas têm e tudo mais. Então, eu acho que existem outras maneiras de combater isso.
de melhorar o pensamento dos membros da igreja em relação ao assunto. Mas é tão perigoso porque ela pode abrir janelas para tudo que o mundo for colocando como lei. O caso interessante que eu pensei é em relação ao sexo não binário ou terceiro gênero, que já é lei em alguns países. Pedro, pode definir Canadá, isso Austrália. para que não entender o que isso significa? Okay. Na verdade, ela é a questão da ideologia de gênero, né? Ela vem crescendo no mundo, é uma pauta também global. Existem já pessoas que entram na justiça querendo retirar o sexo que nasce, seja masculino ou feminino, e colocar como um outro gênero, um sexo indefinido ou um terceiro gênero, agênero. Então, tem vários nomes. E existem já pessoas que, quando nascem os seus filhos, eles já não querem colocar nem masculino nem feminino, já entrando nessa questão de terceiro sexo ou uma opção nula ou neutra em relação ao sexo. Isso já é lei. Aí, se a gente parar para pensar, se uma pessoa que nasce nessas condições ou que entra na justiça para ter esse direito, ela se relaciona com outra pessoa, seja do mesmo sexo ou do sexo oposto, e adota uma criança. E aí vai fazer esses registros dessas pessoas, e quando for fazer o registro dela, vai ter que mudar a opção. Não vai poder ter mais apenas o sexo masculino e o sexo feminino. Vai ter que acrescentar essa opção de terceiro sexo ou o não binário, ou sexo indefinido, entendeu? E aí isso aí gera mais e mais possibilidades. Não estou querendo comparar pecado e nem comportamento. Estou falando que tudo pode ser incluído. Até, por exemplo, uma pessoa que se relaciona com um animal. E já existe pessoas reivindicando isso. E que se um dia, daqui 10, 20 anos, não sei, isso se torne lei em países, vai mudar o registro da igreja também, botar o animal como... Quando você abre, essa é uma questão que é fundamental para mim, questão filosófica. Quando você abre uma opção, você abriu todas as opções. Pedro, eu gostaria de passar a bola para o Luiz para comentar a respeito disso, só que antes de passar a bola, gostaria de acrescentar também um comentário, né? Eu acho muito interessante quando você cita que há leis sendo criadas que começam a alterar ou visam alterar a natureza humana e que isso é motivo de preocupação, só que ao mesmo tempo, em todos os lugares onde existem essas leis que estão sendo criadas, existem também aquelas conhecidas leis pétreas, que são as leis que não podem mudar, as leis constitucionais. E isso é em qualquer país, em qualquer lugar, inclusive dentro da igreja. A igreja ela tem algumas normas que de tempos em tempos elas são atualizadas, são mudadas. Nós vimos isso recentemente com a norma de como funcionava o programa de mestres, familiares e professoras visitantes, que foi alterado recentemente, mas nós temos na igreja também algumas leis pétreas. E eu posso dizer que a família Proclamação ao Mundo é uma dessas leis pétreas, ou seja, a igreja talvez seja impossível ela mudar o seu comportamento, a sua visão sobre o que é a família, de uma forma que contradiga o que diz a declaração A Família Proclamação ao Mundo. Então, talvez o risco, embora a sociedade global esteja caminhando para umas discussões cada vez mais absurdas e profundas sobre o que é gênero, sobre como uma pessoa pode se definir e em quais situações, que eu acho que isso é importante frisar também, a situação de cada pessoa, eu acho que é determinante para saber se deve ou não entrar nessa discussão de gênero. Mas, enfim, passando a bola para o Luiz, então, Luiz, essa questão legal, você acha que de alguma forma pode interferir futuramente no exercício que nós, membros da igreja, temos da nossa fé? De alguma forma, as leis dos países poderão alterar a forma como a igreja comporta essa discussão a respeito de gênero ou a respeito de relacionamentos homoafetivos? Eu acho que o Pedro e também você, Thiago, vocês levantaram pontos que eu acho que são excelentes. Sem dúvida, eu entendo o raciocínio do Pedro com relação à questão do que esperar do futuro se a gente começar a abrir exceções para coisas que antes eram regras, né? Eu entendo essa preocupação, realmente cria essa impressão de que se a igreja está abrindo essa possibilidade agora, talvez no futuro coisas que nós defendemos unhas e dentes hoje sejam
alteradas também. E por outro lado, você tocou também, Thiago, num ponto muito interessante, né, que é a questão de leis imutáveis, né, a questão de homem e mulher é um dos fundamentos mais básicos. Se isso fosse alterado, toda a estrutura teria que ser mudada, toda a estrutura do evangelho, de certa forma, cairia, porque essa é uma mudança fundamental, é uma das pedras fundamentais do evangelho. Mas eu acho que é preciso fazer uma separação na questão de genealogia e doutrina. Primeiro, porque se a gente pegar, por exemplo, aqui, a própria definição de genealogia no dicionário, ela diz: exposição cronológica em forma de diagrama da filiação de um indivíduo ou da origem e ramificações de uma família. Segundo, estudo que tem por objetivo estabelecer a origem de um indivíduo ou de uma família. Então, tecnicamente, não existe nada essencialmente teológico em genealogia. Genealogia é simplesmente você conhecer qual é a história de uma família. Como você leu lá no começo, o Family Search ele deixa isso logo na definição, lá, que é conhecer as famílias do passado, do presente e do futuro. Como a igreja ela reconhece a legalidade da lei em questão a casamentos homossexuais, fica impreciso o registro genealógico se essas pessoas que legalmente casadas não puderem ser adicionadas à árvore genealógica. Então, vamos pegar um exemplo, tentar pensar isso num exemplo prático, né? Se alguém da nossa família, digamos que alguém da nossa família tem um casamento homossexual, essa pessoa ela adota uma criança. Essa criança, de repente, vai ser um membro da igreja depois, vai ter que casar, vai ter filhos. Quando essa pessoa ela for fazer a genealogia dela, na história da família dela, ela teve 2 pais ou ela teve 2 mães que cuidaram dela, que legalmente eram pais dela, eram pessoas que tinham a guarda dela. Eu acho que essa parte não tem nada a ver realmente com a doutrina da igreja. A igreja ela abre a possibilidade de não membros utilizarem o registro de história da família. E esse registro ele não seria preciso se não pudesse incluir pessoas, de repente, casais do mesmo sexo. Agora, por que, por exemplo, a gente permite que um casal homossexual ele assista uma reunião sacramental? A gente vai falar provavelmente porque eles têm uma escolha, por exemplo, de ter o estilo de vida deles, mas a gente abre o serviço da reunião para pessoas de qualquer contexto de orientação sexual, raça, classe social. Não existe uma separação. Quando a igreja faz caridade, por exemplo, outro programa da igreja, por que a gente não para essa caridade, a gente não estabelece limites para que essa caridade apenas atinja pessoas que sejam heterossexuais, casais? A gente não faz esse tipo de limitação. Então a gente tem, por exemplo, 2 programas, reuniões da igreja, o programa de caridade da igreja, e a gente não cria essas barreiras para que pessoas desfrutem, digamos assim, daquele programa. Porque a natureza do programa é abençoar as pessoas, né? Eu vejo da mesma forma a questão da genealogia por ela não ser essencialmente religiosa. A igreja utiliza essa genealogia e dá um passo além, que é, agora que a gente tem esses registros, isso permite que ela faça as ordenanças. Mas essas ordenanças, a ordenança do selamento, por exemplo, não vai ser aplicada a pessoas, casais homoafetivos, porque eles não se enquadram na definição básica da igreja de casamento. Então, eu entendo a questão que o Pedro levantou, e eu acho que, na verdade, essa é uma boa questão. Porque, no decorrer do tempo, existe realmente, às vezes, eu tenho a percepção de que existe uma mudança de perspectiva em relação a assuntos que antes nós costumávamos ver de maneira bem clara, né? Era 8 ou 80, e hoje a gente está começando a ter um entendimento mais variado. E aí o Pedro está certo também em afirmar que existe uma agenda mundial com relação a ativismo. Mas eu acho que essa questão é uma questão delicada, porque quando eu, por exemplo, analiso uma questão, eu não estou preocupado se a conclusão vai ser o que grupo A ou grupo B ou a igreja ou outra pessoa concorda ou não concorda. Eu tento fazer uma análise crítica da situação e tento ver qual é a opção mais sensata. E às vezes você tira uma conclusão e aquela conclusão é o que o grupo A apoia, então eles vão cantar vitória naquele sentido. Quando na verdade foi a sua própria análise que falou, não, essa é a posição mais sensata. E vice-versa, isso pode acontecer para qualquer lado. O que eu estou querendo dizer com isso é que quando a igreja ela faz alterações, se uma igreja que prega revelação contínua, naturalmente vai fazer alterações que são compatíveis com o contexto do mundo.
Para algumas pessoas, isso vai soar como, nossa, tá vendo? Ela está se adaptando ao contexto mundial para ser politicamente correta. Essas pessoas, elas tendem a ter essa visão porque elas acreditam que a igreja está mudando com o tempo. Mas, por outro lado, eu argumentaria que uma igreja que prega a revelação contínua, ela tem que mudar com o tempo. Como você mesmo afirmou, Thiago, existem questões que hoje elas podem ser debatidas simplesmente porque nós temos um conhecimento mais completo do assunto. Deixa eu só te interromper rapidamente, Luiz. Só um esclarecimento. Uhum. Quem fez a declaração recentemente, no último dia 13 de junho de 2018, foi o Family Search International. O Family Search, ele é só uma organização sem fins lucrativos, que é dirigida por voluntários e patrocinado pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, nós estamos tendo essa discussão aqui, falando da igreja aqui e ali, só que, na verdade, não foi a igreja que alterou o programa do Family Search. Foi o Family Search com uma entidade independente que alterou o seu programa. Eu acho que é importante frisar isso para não levarmos as pessoas a pensarem que veio uma importante decisão da primeira presidência, o Quórum dos 12, que interviu no Family Search. Eu creio que mudanças desse tipo, Thiago, precisam ser autorizadas pela primeira presidência, ou eles, ao menos, precisam ter conhecimento. Então, mesmo que o Family Search ele não seja gerenciado diretamente pela primeira presidência e o Quórum dos 12, que com certeza não é, quando existem mudanças, principalmente em temas que afetam, de repente, um tema controverso, eu acredito que eles estejam a par da situação, porque é uma mudança, como a gente comentou, tem repercussão muito grande, né? Na nossa pesquisa informal, 40% dos membros da igreja acharam que a mudança ela foi desnecessária. Com certeza, você tem toda a razão, mas o que eu quis dizer é simplesmente de que quem promoveu a mudança foi uma organização sem fins lucrativos patrocinada pela igreja, não necessariamente foi a igreja como uma organização mundial que decidiu fazer uma alteração em um site que é financiado por ela. Foi o caminho contrário. Entendi. Acho que é um ponto importante que você levantou. Não, eu queria que vocês entrassem na questão do mérito que eu falei, porque eu não falei em questão de mudança de que a pressão vai mudar a doutrina, mas vai mudar o site. Porque quando eu falei abre uma possibilidade, todas as outras possibilidades também vão entrar. E aí a questão que eu falei do sexo não binário, do terceiro gênero, o que vocês acham? A igreja vai ter que mudar também? E se mudar também é natural? É isso que eu quero entender. Porque a partir do momento... Porque também entra exatamente na mesma linha do casamento entre pessoas do mesmo sexo. É exatamente a mesma coisa. É o registro. No registro tem o sexo. Então, se a pessoa, ela, por lei, no registro de nascimento, ela tem essa opção e ela está registrada pela lei civil dessa forma, a igreja vai ter que alterar isso também. Então, a questão central minha é essa. É a igreja ir aceitando, mesmo que seja no seu site, essas mudanças que não precisavam ser mudadas. Porque o mundo, ele cada dia vai piorando, e a igreja vai mudando o site. Por isso que eu falo, embora não seja uma mudança de doutrina, ela fere a doutrina. Porque quem está promovendo é a igreja. O site, ele é da igreja. É patrocinado pela igreja. Então, é uma informação da igreja. Então, isso, sem sombra de dúvida, ela está ferindo. Não estou falando que vai mudar a doutrina, porque, como foi falado, a doutrina, existe doutrinas. Por isso, é uma coisa também que é importante a gente ressaltar sempre, porque muitas pessoas elas confundem, pelo fato da igreja ser uma igreja viva e da revelação contínua, achar que tudo pode ser alterado. Na verdade, isso não existe. Existem verdades ou doutrinas imutáveis e verdades e doutrinas imutáveis. O profeta ele não pode chegar amanhã e falar assim, eu recebi uma revelação de que Jesus não é mais o Cristo. Ele não pode dizer amanhã, Joseph não foi o profeta. São verdades fundamentais, doutrinas fundamentais. E a família, como até Luiz falou, ela é estrutural. Se você muda a doutrina, você quebra, é uma cadeia. Vai até as eternidades da própria existência dos deuses. Tudo é uma consequência, se você parar para pensar, que destrói a própria legação da restauração. Meu medo é a mudança exatamente no site, é você ferindo você mesmo. Mesmo que você não vá mudar, você está se ferindo, se enfraquecendo para as outras pessoas. Eu penso assim, acho que o movimento
do mundo contra o que Deus estabeleceu, tem que ter uma reação contrária ao que o mundo está fazendo. Então, acho que a igreja ela tinha que ser a primeira ao contrário, a lutar contra. Família, casamento, é a partir de uma mulher. Respeito à decisão de todas as pessoas, respeitamos também. Ela já tem essa posição, na verdade. Não, eu sei, mas estou falando até no próprio site, em todas as áreas. É isso que eu estou querendo dizer. Eu acredito que eu vou seguir, não vou lá levantar a plaquinha Salt Lake e falar, vamos tirar o profeta. Não tem nada a ver com isso. O profeta continua sendo o que sempre foi, a restauração não é isso. E agora eu acho que foi uma atitude que, ao meu ver, não era necessária. Exatamente por entrar, e eu gostaria que vocês comentassem, de que outras mudanças vão ter que ser feitas. E vão ter que ser feitas. Ouve o que eu estou falando, a questão do terceiro sexo, o sexo não binário, o terceiro gênero, ele vai entrar, porque as pessoas vão fazer pressão, entendeu? Pedro, eu acho que essa parte ela não é relevante para o coração da questão. Eu acho que essa parte não é relevante. Deixa eu explicar por quê. O objetivo da mudança é que o registro seja preciso. Então, se você parar para pensar, sobre essa premissa, não importa realmente se a pessoa ela diz que ela é homem ou mulher, ou terceiro, eu não tenho conhecimento completo mas eu acho que não é relevante para a questão. Elas querem saber quem foi o pai, quem são as duas pessoas que criaram. Luiz. Mas o que eu estou dizendo é que eu não acho que o sexo em si é relevante para o motivo pelo qual a igreja fez a mudança. A mudança ela aconteceu para que as pessoas, você possa ter um registro preciso dos nomes das pessoas, das datas que elas nasceram. Quem foram essas pessoas? Se a pessoa ela dizia que ela era homem, mulher, ou terceiro gênero, quarto gênero, o que for, eu não acho que isso é relevante para o motivo pelo qual a igreja fez a mudança. Deixa eu Luiz, um pequeno comentário também, Pedro. O site Family Search ele é usado por milhares de pessoas ao redor do mundo. Não necessariamente membros da igreja. Porém, há uma diferença, né? Os membros da igreja que utilizam o site não fazem também apenas para pesquisa de história da família. Eles fazem com o objetivo de preparar nomes para ordenanças no templo. Enquanto isso, as pessoas que não são membros da igreja utilizam sim o site para história da sua família. Quando a gente fala apenas de história da família, talvez essa atualização do Family Search ela vem bem a calhar, porque a história se torna mais adequada, mais verídica, ou como o site disse na sua declaração, se torna precisa. Agora, para os membros da igreja que estão utilizando o site para fazer as suas ordenanças, essa mudança, ela traz alguns problemas que vão começar a surgir a partir do ano que vem, quando o sistema estiver implantado. Que é, por exemplo, quando uma pessoa é criada por pais homossexuais que decide fazer o selamento vicário. Não sei, a pessoa é neta de homossexuais e quer selar a mãe falecida aos dois pais que morreram, né? Casos assim vão ter que ser analisados e aí sim o Family Search vai ter que mostrar como isso vai acontecer, ou a igreja vai ter que se manifestar e dizer, olha, vai acontecer assim e não vai acontecer assim. Eu achei muito interessante, Pedro, a sua fala, porque mostra claramente de que, como a igreja vive e acreditamos em revelações modernas, vai chegar o tempo em que os profetas vão precisar se manifestar, e talvez eles já estejam orando e jejuando e buscando orientação de Deus sobre esse tema que você abordou, para tentar trazer uma resposta. Eu me lembro de quando se falava sobre o sacerdócio aos negros, né, no começo do século passado, os profetas oraram muito, cada um deles orou e buscou orientação, e somente na década de 70 que a resposta veio. Então, para essa questão de gênero, de transgênero, de agênero e afins, talvez nós vamos ter que passar muitos anos ainda orando a respeito, até que o Senhor finalmente venha e fale, é assim que tem que funcionar na igreja dele. Senhores, nosso tempo está acabando, então eu gostaria de passar para as declarações finais de vocês, compartilhando inclusive um comentário que um líder de um grupo de proteção, né, à comunidade LGBT lá de Utah, né, o Equality Utah, ele fez a respeito deste assunto ao tomar ciência da mudança que o Family Search promovia, né? Então, Troy Williams, que é o diretor executivo dessa entidade de defesa LGBT, ele diz,
É incrivelmente significativo que a Igreja Sud reconheça casais do mesmo sexo e nossas famílias no site Family Search. Certamente nós tivemos nossas diferenças na questão de igualdade no casamento, mas o que tanto os mormons quanto as pessoas LGBT têm em comum é o amor profundo por nossas famílias. É ótimo que casais homoafetivos possam agora usar esse recurso e ver nossas próprias famílias registrados nos dados. Gostaria de passar então para o Pedro, para que ele possa fazer suas declarações finais a respeito de tudo que foi comentado aqui, e talvez até, se quiser comentar a respeito do que o Troy Williams disse, e na sequência, Luiz pode fazer as suas últimas declarações. Eu gostaria de finalizar aqui o meu comentário com, na última, que você até tocou aí a questão do sacerdócio aos negros, e é interessante, né, porque isso entra na questão das verdades ou doutrinas mutáveis. A questão dos negros é uma opção mutável, não pode se comparar a questão dos negros e a questão do casamento de pessoas do mesmo sexo, assim como a questão do casamento plural e etc., que também são verdades ou doutrinas mutáveis. Eu gostaria de terminar, porque no último evento sobre a celebração, né, do sacerdócio aos negros, o presidente Oaks, no curso dele, ele tocou em um ponto crucial, que eu acho que ele até quis reforçar essa questão da diferença entre o preconceito ou a discriminação, que claro que a gente tem que combater, com as verdades do evangelho que são eternas. Ele, no trecho, depois de falar sobre que a gente tem que abandonar os preconceitos e etc., em relação até aos negros e tudo mais, ele deixa uma coisa bem interessante. Eu vou ler aqui para ficar melhor, bem curto, mas fala o seguinte: ainda que nos unamos para abandonar todas as atitudes e práticas preconceituosas, devemos nos lembrar de que não é preconceito a igreja insistir em certas regras no cumprimento do requisito do Senhor para entrar no templo. O Senhor declarou que a obediência aos convênios e aos mandamentos é um requisito essencial para desfrutarmos as bênçãos sagradas. Qualquer esforço para eliminar os requisitos divinos para a vida eterna e para as famílias eternas seria o equivalente a estabelecer o plano de Satanás de que todos seriam salvos. Nós, mortais, já rejeitamos o plano de Satanás em nossa vida pré-mortal. Escolhemos o plano de nosso Pai Celestial, que nos concede a liberdade de escolher e guardar os convênios eternos e os mandamentos que se aplicam igualmente a todos. A igualdade de Deus não traz resultados iguais para todos, mas igualdade de oportunidades para todos. Então, amei muito essa declaração dele, esse texto dele. Ele bate exatamente nisso que a gente está falando. Existem verdades fundamentais. Todos têm a oportunidade de se casar, seja aqui ou seja no pós-vir. Tudo o Senhor é perfeito e todas as pessoas elas precisam guardar os convênios, os mesmos convênios que todos guardam, e todos terão suas oportunidades justas no seu devido tempo. Eu agradeço a oportunidade, é sempre bom bater papo sobre esse assunto, e é isso que eu queria deixar aí o presidente Oaks falando nesse último, e foi agora, né? Eu acho que poucas pessoas prestaram atenção nessa parte do discurso dele, e que reforça que o plano de Satanás de que todos seriam salvos, porque se você abre para esse pecado, acaba o plano, né? Vira o plano de Satanás, que é justamente, que ao meu ver, tirar o arbítrio não era a questão de forçar todos a praticarem o bem, mas dizer que todos poderiam fazer qualquer coisa e tudo estaria bem no final. Vai lá, Luiz, pode falar suas declarações finais. Né? Também foi um prazer discutir a questão com vocês. Espero que as informações que a gente debateu, elas possam ajudar a sanar dúvidas de membros da igreja. Eu gostaria de dizer que a mudança, eu recebi ela como uma mudança positiva. Eu entendo a preocupação do Pedro e de muitos membros da igreja de que isso pareça uma mudança de postura da igreja, apesar de que eu não acho que seja o caso, pelo fato da mudança não ser de natureza doutrinária. Se fosse, eu acho que eles teriam um ponto talvez mais forte a defender, mas eu entendo o ponto de vista, né, de quem tem medo de que a igreja se posicione a favor de coisas que antes nós éramos contra. Eu acho que isso não vai acontecer, mas eu acho também que o nosso entendimento do mundo ele exige que algumas mudanças elas sejam feitas de tempos em tempos. É comum que grupo A, o grupo B cante vitória, achando que aquilo foi a influência deles.
E a igreja não pode ter esse tipo de preocupação quando ela faz decisões, quando ela toma decisões. Uma igreja de status mundial, ela não pode estar se preocupando com a repercussão que cada pessoa vai ter, e cada grupo vai ter, para tomar as decisões. Eu espero que não seja assim que as decisões elas sejam tomadas, e hoje meu entendimento é de que essa mudança ela foi positiva. Mas eu também gostaria de agradecer a oportunidade, foi um prazer discutir o tema, e a gente tem que fazer outras discussões como essas no futuro. Obrigado, Thiago. Então, obrigado a vocês. Para você que nos acompanhou até agora, você ouviu uma discussão a respeito da nova alteração, ou nova atualização do site Family Search a partir de 2019, que passará a aceitar a indexação ali de casais do mesmo sexo. Contamos com a participação de Luiz Botelho e Pedro Soares Silva, ambos integrantes da Fair Mormon Brasil, e vamos encerrar esse programa hoje. Agradecemos muito a você que nos ouviu até agora. Essa é uma produção da Fair Mormon. Pedimos gentilmente que você se inscreva em nosso canal e nos ajude a aumentar a popularidade desse podcast, compartilhando com os seus amigos. Obrigado e até o próximo episódio. Obrigado por ouvir o Fair Mormon Podcast. Compartilhe esse episódio com seus amigos. Nos ajude a aumentar a popularidade deste programa, se inscrevendo em nosso canal e comentando o episódio. As opiniões expressadas neste podcast não constituem necessariamente a posição de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias ou do Fair Mormon.